E dando continuidade a essa temática de abandono afetivo, nós analisaremos então quais são os critérios para apuração desse abandono afetivo e essa possibilidade então de indenização decorrente desse ato. Primeiro, nós temos que verificar em que consiste esse dever de cuidar, né? Que foi a fundamentação, então, que foi o embasamento jurídico para a condenação daquele genitor, né? Pelo abandono afetivo, conforme o julgado do STJ de 2012, cuja relatoria foi da ministra Nancy Andrighi. Pois bem, o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina que incumbe aos pais o dever de sustento, de guarda, de educação dos filhos. Assim como o artigo 229 da Constituição Federal também determina que incumbe aos pais o dever de assistir, de criar, de educar os filhos, crianças e adolescentes, ou seja, aqueles filhos que ainda estão sob a autoridade parental dos seus genitores. Além disso, a Constituição Federal também, no seu artigo 227, determina que é dever de toda a família assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar. Dessa maneira, analisando então todos esses dispositivos, todas essas imposições legais que o legislador, né, impõe então a esses genitores, ou seja, que são obrigações decorrentes dessa autoridade parental, o dever de afeto, ele está inserido no dever de cuidar, no dever de conviver, no dever de educar, no dever de permanecer, né, ao lado do seu filho. Dessa maneira, a violação desse dever de cuidar, né, desse dever de educar, desse dever de conviver com o próprio filho, afronta, sim, os direitos da personalidade da criança e do adolescente. Então, a configuração desse abandono afetivo viola a dignidade humana desse filho. Então, essa que é a fundamentação, essa que é a justificativa para que haja uma possibilidade de reparação civil pelo dano moral causado a esse filho. Então, houve uma afronta à dignidade, houve uma afronta aos direitos da personalidade desse filho, além de um rompimento daqueles deveres inerentes à autoridade parental dos pais. E com relação à configuração desse dano, nós temos duas linhas de entendimento. A primeira linha, que é uma linha inclusive defendida pelo Superior Tribunal de Justiça, é que esse dano causado em decorrência de um abandono afetivo seria um dano presumido, ou seja, seria um dano in re ipsa, né? Então não há necessidade de comprovar o dano. Basta que sejam provados, basta que sejam comprovados os fatos alegados para se supor o dano. Então, nós temos aí uma situação de dano presumido. Entretanto, né, essa tese ela é seguida pelo STJ, é seguida por tribunais inferiores. Entretanto, nós temos sim um segundo posicionamento de que haveria a necessidade da comprovação de todos os elementos necessários, né, para o preenchimento aí de uma responsabilização civil. Então, ou seja, desse dever de indenizar. Então, essa falta de cuidado, né, essa falta de cuidado desse genitor para com o seu filho, ela deve acarretar um abalo psíquico, um abalo moral, um abalo espiritual nesse filho. E de que maneira é que eu posso comprovar, então, esse abalo? Através de um laudo pericial, através, né, de encontros com psicólogos, com psiquiatras, com educadores, né, com peritos judiciais, através do próprio boletim escolar, onde demonstra uma queda do desempenho desse filho nas suas atividades escolares, e também através de testemunhas, né? Testemunhas que notaram essa mudança de comportamento nesse filho, né? Nessa criança e nesse adolescente. Então, nós temos esse segundo posicionamento de que haveria necessidade da comprovação desse dano,
que, segundo esse entendimento, né, em algumas situações, por mais que haja esse abandono afetivo, esse filho consegue suprir através de uma outra figura parental, através de um pai socioafetivo, através de um avô, através de um tio, e dessa maneira o dano não estaria, então, caracterizado. E com isso nós encerramos, então, toda essa parte, toda essa possibilidade de indenização pelo abandono afetivo.